Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal CACD Inglês. Esse é um vídeo da nossa playlist CACD Inglês Responde e hoje eu vou comentar uma dúvida que me foi enviada aqui pelo canal mesmo, nos comentários de um outro vídeo, pela Carol. A Carol me escreveu o seguinte: professora, pode dar alguma dica para composition? Como selecionar e contextualizar o tema? Como é a estrutura desse texto? Obrigada. Eu que agradeço, Carol, por ter enviado essa dúvida, que é uma dúvida bastante complexa, que requeriria uma resposta também bastante complexa. Eu não poderia responder a essa dúvida na sua totalidade com 1, 2, 5 vídeos aqui do canal. Mas eu consigo sim comentar uma parte dessa dúvida. E é justamente o que eu vou fazer hoje nesse nosso vídeo. Quero conversar um pouco com você a respeito de como é a estrutura desse texto, essa parte da pergunta da Carol. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre os 3 estágios da composition. A tarefa da composition é, sem dúvida nenhuma, a tarefa mais importante da prova discursiva de inglês do CACD. Isso porque a prova vale 100 pontos no total e a composition vale 50 desses 100 pontos, ou seja, 50% da nota total aí da prova discursiva de inglês. Para que você tenha um bom desempenho, um desempenho realmente competitivo nessa tarefa, não basta ter um bom domínio da gramática, do vocabulário da língua inglesa. Isso porque desses 50 pontos que vale a composition, 25 pontos são correspondentes ao quesito correção gramatical e propriedade da linguagem, mas outros 25 pontos correspondem a um outro quesito, que se chama organização do texto e desenvolvimento do tema. Então, se você parar para pensar, esse quesito sozinho vale 25 pontos, vale 1/4 da nota total da prova. Ele vale mais do que a tarefa da versão, ele vale mais do que a tarefa do resumo, vale mais do que a tarefa da tradução. Então, para ter um bom desempenho na tarefa da composition e, na verdade, na prova discursiva de língua inglesa de forma mais ampla, é preciso saber como organizar o seu texto. Apesar da importância desse critério, organização do texto e desenvolvimento do tema, muitos candidatos nem chegam a se preocupar de verdade em se preparar para esse critério, porque muitos candidatos partem do pressuposto de que, se eles souberem organizar bem a redação em língua portuguesa, eles vão conseguir transferir essas habilidades para a organização de um bom texto na composition em língua inglesa. E essa pressuposição faz com que muitos candidatos percam pontos valiosíssimos nesse quesito organização do texto e desenvolvimento do tema, por um motivo muito simples. A tarefa da redação você vai desenvolver no gênero dissertação. É um gênero de tipologia argumentativa e que tem as suas convenções relacionadas à organização, à forma como esse texto deve ser organizado. A tarefa da composition não é uma dissertação. O gênero textual no qual você deve desenvolver a sua composition não é dissertação. O gênero se chama argumentative essay. E apesar de ser um gênero também de tipologia argumentativa e ter algumas semelhanças com a dissertação, não é o mesmo gênero que a dissertação. Por um motivo também muito claro, os gêneros textuais são determinados socialmente, culturalmente, historicamente, e é claro que a cultura lusófona é muito diferente da cultura, da lógica anglófona. Então, pressupor que para você escrever bem uma composition, basta você transferir os seus conhecimentos de organização do texto de língua portuguesa para inglês, pode te levar a perder muitos pontos, porque você deixa de aplicar as convenções específicas relacionadas ao gênero argumentative essay. Então, no vídeo de hoje, eu quero te contar um pouco sobre o que um leitor de um texto no gênero argumentative essay espera em termos de organização do texto. Leitor, que no seu caso é o seu examinador, a sua banca examinadora. O que é que a sua banca examinadora espera em termos de organização do texto, em termos de progressão argumentativa nesse texto? Como
Como é que a gente pode saber o que a banca espera, o que o examinador espera? Justamente conhecendo o gênero textual. É o gênero textual que gera expectativas no receptor do texto. Isso acontece para todos os gêneros textuais e acontece também para o gênero argumentative essay. Se eu te falar agora que eu vou te mostrar uma receita culinária, que é um gênero textual, você já vai imaginar uma estrutura de texto. Se eu te falar que eu vou te mostrar um postcard, você já vai imaginar outra estrutura de texto. Se eu te falar que eu vou te mostrar agora uma movie review, você já vai imaginar uma outra estrutura textual. A cada gênero correspondem algumas convenções sobre como o texto é organizado ou deve ser organizado para ser caracterizado naquele gênero. É importante que você conheça essas convenções para que você consiga organizar o seu texto da forma como o receptor do texto espera que ele seja organizado. É claro que há uma série de convenções associadas à estrutura desse texto, a macroestrutura desse texto que você desenvolve na tarefa da composition, mas no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre a big picture, né? Sobre questões mais gerais relacionadas à estrutura desse texto. Claro, porque sem a big picture não dá para entender os detalhes, as técnicas específicas, os movimentos opcionais. Então, é preciso inicialmente ter uma noção da big picture. Então, nesse nosso vídeo, como eu já anunciei, eu vou falar sobre os 3 estágios que caracterizam um texto como sendo um texto no gênero argumentative essay. Então, são 3 estágios obrigatórios, por assim dizer, porque são eles que caracterizam o seu texto, a sua composition, como um texto no gênero argumentative essay, que é o gênero no qual o seu texto deve transcorrer. O primeiro estágio de qualquer texto no gênero argumentative essay é o estágio da tese. Sem tese, não existe composition. E isso também se explica por um motivo muito claro, né? Que é o próprio propósito desse gênero textual. O propósito de qualquer texto no gênero argumentative essay é de persuadir o leitor de que a tese está correta. Se não a tese, obviamente o propósito do texto, o propósito comunicativo do texto não vai ser cumprido. Então, ter uma tese clara que dialogue muito claramente com a pergunta que foi proposta ali no comando da questão da composition é essencial. Mas o que é a tese? A tese, explicando de forma muito simplificada, é a sua opinião condensada a essa pergunta que foi proposta. Ou seja, é o momento no qual você vai explicar para a banca como é que você se posiciona com relação àquele questionamento que foi proposto. E é essa tese justamente que você vai ter que comprovar no segundo estágio desse texto que eu já vou comentar daqui a pouquinho. O estágio da tese normalmente ocorre no parágrafo introdutório. É claro que há outras técnicas, existe uma técnica chamada delayed announcement, na qual você deixa para anunciar a sua tese só lá no fim do texto, na conclusão. Mas para o CACD, eu normalmente aconselho meus alunos, aconselho os candidatos a não utilizar essa técnica do delayed announcement, porque isso pode, dependendo de como for feito, gerar problemas de coerência, pode dificultar que o examinador encontre coerência no seu texto, encontre essa continuidade de sentidos. É muito importante lembrar que coerência não é um atributo do texto em si, é um atributo da interpretação do texto. Então, eu sempre falo isso também nos meus cursos, né? Assim como a beleza está nos olhos de quem vê, a coerência está nos olhos de quem lê. Quanto mais você facilitar para o examinador encontrar coerência no seu texto, maior a chance de o examinador de fato achar que o seu texto é coerente. Então, o que eu sugiro é que você declare a sua tese, o seu posicionamento, lá no parágrafo de introdução. É claro
que o parágrafo de introdução não se resume à sua tese. A sua tese não é a mesma coisa que o parágrafo de introdução. Há uma série de outras técnicas que você pode aplicar nesse parágrafo e que podem te ajudar muito nesse esforço de persuasão do leitor. Mas o único movimento que de fato é necessário aí nesse parágrafo introdutório é a declaração de uma tese clara e específica que depois vai ser comprovada no segundo estágio aí do texto da composition nesse gênero argumentative essay. Então, é claro que o examinador sabe que um texto no gênero argumentative essay precisa ter uma tese, e você pode ver aí em um dos comentários que o examinador escreveu na prova do candidato que o examinador tinha essa expectativa de um texto que servisse para comprovar uma tese, uma opinião. Você vê aí que o examinador escreveu poor, weak structure and did not really express an opinion. Se o candidato did not really express an opinion, é porque o texto não tinha uma tese, pelo menos não tinha uma tese clara. Sem tese, não há composition. O propósito do seu texto é persuadir o leitor de que a tese está correta. O segundo estágio no gênero argumentative essay, o segundo estágio que precisa estar presente na sua composition, é o estágio da argumentação. É sem dúvida nenhuma o estágio mais importante nesse gênero textual, até porque é um gênero de tipologia argumentativa. Então, o propósito desse texto não é introduzir e nem concluir. O propósito aqui é argumentar. Argumentar por quê? Para que você consiga comprovar que a sua tese está correta. Esse é o propósito desse texto. Esse estágio da argumentação normalmente é desenvolvido nos parágrafos argumentativos. A introdução não é um parágrafo argumentativo e a conclusão, como a gente vai ver daqui a pouco, também não é um parágrafo argumentativo. Os parágrafos argumentativos são aqueles que recheiam o seu texto. Nesse estágio, você vai comprovar por meio de argumentos que a sua tese está correta, que ela faz sentido, e com isso vai conseguir atingir o propósito comunicativo desse texto. Os parágrafos argumentativos, portanto, devem ser todos dedicados à comprovação da tese. E na verdade, apesar desse segundo estágio se chamar argumentação, só apresentar argumentos, na verdade, não produz persuasão. O movimento que é obrigatório fazer nesse estágio da argumentação a gente chama de Claim Support Movement. É apresentar o argumento e dar suporte, evidências concretas de que aquele argumento de fato faz sentido. Só apresentar argumentos não tem muita validade nesse gênero argumentative essay. É preciso dar evidências concretas de tudo aquilo que você argumenta no gênero argumentative essay. Como diz a professora Koch, argumentar é tentar influenciar o nosso interlocutor por meio de argumentos cuja constituição demanda apresentação e organização de ideias, bem como estruturação do raciocínio que será orientado em defesa da tese ou ponto de vista, visando a adesão do interlocutor, ou seja, a persuasão do seu leitor, seu examinador. Quanto mais os argumentos forem sustentados em provas, que podem ser fatos, exemplos, opiniões, dados estatísticos, mais chances teremos de ser bem-sucedidos em nosso intento. Então, nesse estágio da argumentação, claro, você precisa argumentar para comprovar a sua tese, mas não basta argumentar, é preciso selecionar argumentos que você de fato saiba comprovar por meio de evidências variadas. O examinador conhece muito bem também as convenções relacionadas a esse segundo estágio do gênero argumentative essay, o que fica muito claro em comentários que escreve em provas, em respostas a recursos. Eu trouxe aqui um comentário que o examinador escreveu na prova de um candidato. Very superficial arguments could have included some concrete examples
to reinforce ideas presented. Então, veja como é importante nesse segundo estágio não só argumentar em favor da sua tese, mas dar evidências concretas daqueles argumentos. É isso que vai produzir persuasão. E o terceiro e último estágio, obrigatório do gênero argumentative essay, no sentido de que caracteriza aquele texto como sendo um texto nesse gênero textual, é o estágio da conclusão, que normalmente se realiza no último parágrafo desse texto da composition. O estágio da conclusão, como eu normalmente comento, é o estágio mais preterido pelos candidatos. Normalmente o candidato está com muita pressa e acaba fazendo a conclusão, às vezes até por causa de tempo, né, das limitações de tempo, de uma forma muito apressada, e isso desvaloriza muito todo aquele empenho que você teve em organizar bem os parágrafos anteriores, em fazer uma boa progressão argumentativa. Então, muito cuidado nesse terceiro estágio. Não deixe o examinador sair do seu texto com uma má impressão do seu texto. E o que corresponde a esse estágio da conclusão? Nesse estágio, é claro que há uma série de técnicas que você pode aplicar, as concluding techniques, mas existe um movimento que é obrigatório no estágio da conclusão, que é um movimento que a gente chama de affirmation consolidation. É o momento em que você retoma a sua tese e conta para o seu leitor, para a sua banca examinadora: tá vendo? Eu falei que essa era a minha tese e eu comprovei a minha tese por meio desse argumento. Então, é o momento em que você retoma a sua tese e recapitula a sua linha argumentativa para mostrar para o seu leitor que você teve sucesso no seu intento de comprovar que a tese estava correta. Esse é o propósito do seu texto. Então, esse é o movimento essencial nesse terceiro estágio, no estágio conclusão. Só é preciso tomar muito cuidado com a forma como você faz isso, para não ficar extremamente repetitivo. Como diz o Ken Hyland, rather than a summary or a review, the conclusion is a fusion of constituents in this genre. It functions to consolidate the discourse and retrospectively affirm what has been communicated. Então veja, não é um resumo, não é uma revisão daquilo que já foi dito. É preciso que você retome essas ideias, mas, se possível, com palavras diferentes, parafraseando aquilo que você mesmo disse, para que esse último parágrafo não fique extremamente repetitivo. Então, isso é muito importante no parágrafo de conclusão. O parágrafo de conclusão precisa ser um parágrafo forte. A banca examinadora espera isso. Veja o comentário que o examinador escreveu na prova de um candidato. Relevant examples, but a weak conclusion. E veja a nota que tirou o candidato na época que esse quesito ainda valia 20 pontos, hoje vale 25, 10 de 20. Então, por que o candidato não desenvolveu um parágrafo de conclusão, ou esse terceiro estágio da composition, de uma forma satisfatória, de acordo com a expectativa que o gênero faz, que o gênero cria, né, perante o leitor? O examinador tirou uma boa parte da nota desse candidato. Bom, então, como nós vimos nesse nosso vídeo, para que você tenha um desempenho competitivo na composition, não basta pensar só em gramática e vocabulário, é preciso pensar em organização do texto. Para ter um texto bem organizado, é preciso conhecer as convenções associadas a esse gênero textual tão específico que é o gênero argumentative essay. E, pensando em termos de macroestrutura, é preciso respeitar esses 3 estágios: o estágio da tese, o estágio da argumentação e o estágio da conclusão, aplicando as convenções apropriadas em cada um desses estágios. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal para acompanhar as nossas próximas publicações por aqui. E se você tiver qualquer dúvida a respeito da preparação para as provas de inglês do CACD ou das próprias provas de inglês do CACD, pode me enviar, pode ser por aqui pelo YouTube, pode ser pela minha plataforma cacdinglês.com no botão Fale Conosco, pode ser nas redes sociais. Me manda sua dúvida que eu comento aqui no CACD Inglês Responde. Até o próximo vídeo.